Uma boa alimentação é fundamental para você ter também uma boa saúde. E na hora das compras é super importante você saber o que está escrito nas embalagens. Não pode escolher a embalagem só porque ela é bonita, né? Então vamos aprender a ler esses rótulos complicados. E quem vai descomplicar tudo isso é a nutricionista Valéria Chiarinelli. Olá, hoje eu estou no programa Mais Vida para ensinar a vocês como observar adequadamente um rótulo de alimentos. Hoje todos os alimentos precisam ter rótulo e mesmo aqueles que não apresentam um valor nutricional específico ou pelo menos valor calórico, como a água, apresentam rótulos alimentares. Hoje é lei os rótulos alimentares. Então se a gente pegar uma garrafinha de água, apesar de não ter calorias, ela vai ter no rótulo alimentar o valor de nutrientes como vitaminas e minerais, sódio, potássio e etc. Os alimentos, eles precisam apresentar a sua marca específica, o que ele contém numa letra maior para que a gente saiba o que está comprando. E sempre na lateral ou no verso da embalagem, ele deve apresentar uma tabela com o seu valor nutricional. Nessa tabela a gente vai ter, em primeiro lugar, o valor calórico, que é a quantidade de calorias que o alimento apresenta, e depois carboidrato, proteínas e gorduras. A seguir a gente vai ter fibras alimentares, sódio, potássio e as vitaminas que o alimento contém ou que nele foram enriquecidos. O que a gente deve observar então no rótulo dos alimentos? Primeiramente, as calorias que o alimento contém. Normalmente eles vêm em porção, né? Depois a gente tem carboidratos, que é a quantidade de açúcares que o produto contém, proteínas e as gorduras. As gorduras, vale lembrar que apesar de hoje os alimentos terem diminuído bastante a quantidade de gorduras trans por uma modificação no tipo de gordura, as gorduras saturadas ainda estão presentes nos alimentos. Então, se a gente pegar, por exemplo, um biscoito, a gente vai observar que a gente tem zero quantidade de gordura trans, mas as gorduras saturadas ainda estão contidas no produto. E as gorduras saturadas é um tipo de gordura que faz muito mal ao coração. Então, são vários os tipos de alimentos ricos em gorduras saturadas. No caso das bolachas, todos os tipos de biscoitos e também a pipoca de micro-ondas, né? Vale lembrar que a pipoca de panela é muito mais saudável porque é feito com óleo vegetal. Já as pipocas de micro-ondas apresentam uma quantidade bastante razoável de gordura saturada. Um outro tipo de alimento bastante benéfico são os cereais integrais. E a gente pode dar bastante atenção para os cereais integrais orgânicos. Vale lembrar que apesar desses alimentos serem muito ricos em fibras, os cereais orgânicos não apresentam agrotóxicos. E esses agrotóxicos normalmente estão contidos nas cascas dos cereais. Então a gente pensa no cereal integral como um alimento rico em fibra e na hora de consumi-lo a gente está consumindo uma quantidade grande de agrotóxicos. Por isso, prefiram os alimentos ricos em fibras ou principalmente cereais integrais orgânicos. Nesses alimentos, se a gente for olhar no rótulo deles, a gente vai ver uma quantidade significativa de fibras alimentares, que fazem muito bem ao funcionamento dos intestinos e ajudam inclusive a melhorar o diabetes e o colesterol. Sobre os óleos, vale lembrar que nenhum óleo vegetal apresenta colesterol. Muitas vezes a gente vê uma propaganda enganosa nos rótulos dos óleos falando que eles são isentos de colesterol. O colesterol é um nutriente específico de gordura animal. Mas, quando a gente observa o rótulo de um azeite, por exemplo, a gente vai ver uma quantidade zero de carboidrato, zero de proteína e uma quantidade bastante elevada de gorduras. Então o óleo vegetal, ele é rico em triglicerídeos, que são as gorduras. Por isso eles devem ser usados com moderação.
Então, para você que é ligado na sua saúde, preste atenção nos rótulos dos alimentos. E se você precisa excluir da sua alimentação algum ingrediente, fique ainda mais atento, porque é só você que pode cuidar bem do seu corpo.